Para entender minimamente do assunto arbitragem, basta entender do Brasil. Primeiramente, eu queria deixar muito claro que esse vídeo aqui não é sobre política, né? Política partidária. Eu acho que assim, a gente não ganha nada falando disso aqui. É um assunto encrespado e que se eu começar a falar aqui, eu acho que vou agradar a 1% da minha audiência. Mas vamos lá então. Eu quero falar de Brasil, de um Brasil não do Lula, não do Bolsonaro, nem mesmo de antes deles. É um Brasil talvez de 1500, né? A partir de 1500 aproximadamente. É um Brasil, desde que eu me conheço por gente e, pelo que a gente sabe, há muito mais tempo, né? Um Brasil insuficiente para o seu povo, né? Um Brasil que deixa muito a desejar para a população, um país subdesenvolvido, com muitos problemas, etc, etc. Acho que todo mundo sabe disso, tá? Por que eu tô falando do Brasil para falar da arbitragem? Porque agora o Grêmio ganhou um pênalti no jogo contra o Bahia e virou um nossa, o Grêmio, meu Deus, né? E eu já falei brevemente disso no vídeo pós-jogo, né? Que de fato foi discutível, foi no mínimo polêmico, que claramente daria para não marcar. Beleza, eu não sou lunático. Eu vi ali que o lance é, né? Eu só não cravo que não foi pênalti, porque a gente está no Brasil, na arbitragem brasileira, eu já vi 500 pênaltis menores do que aqueles serem marcados, muitos contra o Grêmio, né? Muitos com aval dos comentaristas e dos analistas de arbitragem, né? Teve um do Valência pro Inter que foi idêntico e eu tô vendo malabarismo aqui para defender aquele e para condenar esse. Então, assim, é só por isso que eu não cravo, porque eu sei onde eu tô inserido. Então, no contexto que eu tô inserido, a gente pode até cravar que é polêmico, mas cravar que não é pênalti nem a pau, não. Escândalo, eu te dou uns 8 contra o Grêmio recentes. Que é escândalo, que é unanimidade, que o cara defendeu a bola com as duas mãos e ninguém viu. Isso é escândalo. É o óbvio, é o que não tem debate. O pênalti que o Grêmio, que o Bright White sofreu contra o Bahia é polêmico, é muito passível de não ser marcado, concordo, mas tem um lance, tem algo a ser debatido, tá? Só para pontuar de novo, mas eu concordo que pode ter sido até um erro do árbitro. Não do VAR neste caso, né? Porque o Grêmio também, quando os escândalos contra o Grêmio, metade deles, o erro é do VAR e do árbitro, né? Às vezes se dividiam, às vezes era de ambos, enfim. Neste caso, o VAR até achou que não foi, enfim, ficou dividido e o Grêmio acabou se beneficiando depois de uns 20 prejuízos, né? Mas não quero falar de arbitragem, por incrível que pareça, eu não quero falar de arbitragem nesse vídeo. Eu quero falar do que me irrita muito, talvez mais do que a péssima arbitragem brasileira, que são os comentaristas de arbitragem. E eu não estou falando aqui só dos que tem cursinho e que vão analisar se o lance foi ou não foi. Eu estou falando genericamente de todo mundo que fala de futebol, até mesmo de gremistas identificados, né? Envergonhados com a vitória, porque, ai meu Deus, que... Vamos lá, cara, vamos lá. Esse vídeo aqui tá me dando um cansaço mental de fazer ele, porque eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar pelo Brasil, pelo nosso país. Por que vocês acham que existe uma coisa que na real é péssima e que a gente tentou embalar como bonita, que é o jeitinho brasileiro? Porque, claro que a bosta que é o Brasil gera efeitos colaterais positivos. A gente de fato... Peraí que quase caiu tudo aqui. A gente de fato acaba se tornando um povo criativo, um povo que resolve problemas de uma forma inusitada, que, né, tem muita coisa que acaba gerando bons frutos a partir, né, do caos, né? Na merda também nasce uma flor às vezes, né? Daquela famosa frase. Mas assim, eu quero dizer o seguinte: esse jeitinho brasileiro, essa conduta equivocada do brasileiro que muitas vezes a gente condena, que salta aos olhos no exterior, né? Tu vê alguém fazendo uma merda, pá, deve ser brasileiro, sabe? Isso tudo, cara, não é genético. Nosso povo não tem uma genética amaldiçoada.
Nosso clima, que na verdade nem é um clima só, né? São muitos climas, é um país continental, também não, né? A nossa água não é contaminada por maldade. Não tem nada que justifique o brasileiro ser mais corrupto que a média, talvez, dos outros países, que o brasileiro dá um jeitinho para passar por cima do outro. Nada que justifique toda essa cultura que em algum nível até se glamorizou, se glamoriza de certa medida. Só tem uma coisa que explica tudo isso, cara. A falta de Estado, né? Eu ia falar governo, mas acho que é a falta de Estado na vida dessas pessoas. Por que o traficante toma conta do morro e vira o herói das crianças e fornece gás e não sei o que e abraça a comunidade? Em algumas vezes até são benquistos, alguns deles em alguns locais. Porque falta Estado ali, cara. Falta escola de qualidade, saúde de qualidade, referência de qualidade, falta um monte de coisa que o Estado deixa em aberto, deixa vácuos abertos, que o traficante vai sanar, ou que outras questões vão acabar, né? Por que o brasileiro faz um gato na luz? Agora estou entrando no ponto que eu quero entrar da arbitragem, tá? Mas é mais na frente, calma. Por que o brasileiro faz um gato e rouba a luz pública, né, puxando um fio da casa dele para fazer um gato elétrico? Por que o brasileiro faz isso? Porque o brasileiro é um safado e o sueco é um cara geneticamente privilegiado? Não, cara. Vou te contar por quê. Ah, porque o brasileiro não tem dinheiro. Isso é só um tempero desse caldeirão, é só um elemento. Muita gente não tem dinheiro e não faz nada de errado, outras não têm e fazem. Tem todo um caldeirão aí que bate em umas pessoas de um jeito, bate em outras de outro. Mas tem outros elementos nesse caldeirão. Tem um elemento que é o seguinte, cara. O brasileiro ele é muito injustiçado pelo governo, pelos governos. Ele precisa de uma saúde pública quando o pai dele está com uma doença totalmente curável na fila do SUS e eventualmente ele não consegue. Até assim, a emergência do SUS eu acho muito boa, tá? O pronto atendimento, mas assim, precisou marcar uma consulta para tirar uma vesícula, cara, tu vai agonizar e talvez vai morrer no meio desse caminho sem conseguir, talvez. Então assim, o brasileiro vê um ente querido talvez morrendo por ineficiência da saúde pública, por ineficiência da segurança, morrendo de bala perdida, morrendo por um assalto. O brasileiro vai lá, junta o dinheirinho dele para comprar um celular bonitinho e tal, anda na rua, alguém assalta ele, porque o Brasil não te dá condições de andar descansado nas ruas. A todo momento, o cidadão que faz tudo certo, honesto, paga suas contas, compra suas coisinhas, cumpre com seus deveres, ele é achacado aqui ou ali por motivos injustos, por motivos que se a gente fosse uma Noruega, não existiriam. Então ele pensa assim, cara, estão me dizendo para jogar o jogo da honestidade. Qual é o jogo da honestidade? É fazer isso, é pagar minhas contas, é trabalhar, é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí, por fora das quatro linhas, me roubam a minha mãe, morta num hospital ou na fila de um hospital. Aí fora das quatro linhas, pegam o meu carro e levam embora. Fora das quatro linhas, o cara tem problemas de toda a ordem, cara. De saúde, de segurança, de bem-estar, de tudo. De tudo. São muitos problemas que o Brasil não consegue sanar para esse cara e que ele começa a entender desde cedo que o jogo não é justo. Que o jogo não é honesto. E daí ele pensa, porra, cara, eu tô tomando na cabeça de tudo que é lado. Se eu for o Joãozinho do passo certo e fazer tudo que me pedem para fazer, eu vou ser um idiota. O brasileiro, não tô nem julgando se ele tá certo ou tá errado. Eu tô apenas relatando o que acontece. O brasileiro se sente muitas vezes um idiota fazendo o certo. O brasileiro fura fila porque ele sabe que se ele não furar vai ter alguém que vai furar. Ou se ele não furar, vai dar outra merda que vão, sei lá, entendeu? Ele acha que ele tá tomando na cabeça de tudo que é lado, de formas ilegais,
injustas, imorais, antiéticas, ele tá tomando a cabeça de tudo que é lado. Se ele falar assim, não, mas eu vou andar pelo trilho, ele muitas vezes vai se sentir um idiota. Aí esse cara teve o celular roubado, teve um parente que não teve atendimento médico adequado e mais 10 coisas na cabeça dele e ele fala, não vou conseguir pagar a luz esse ano, esse mês. Ele olha o poste lá na rua e fala assim, foda-se! Foda-se, eu vou puxar esse fio aqui e vou botar minha luz lá fora. E na cabeça dele, ele não tá roubando luz pública. Ele tá reavendo um pouco do que é tirado dele por direito. Eu acho que o Brasil tinha potencial, para ser bem sincero, para ser muito mais caótico do que é. Se todo mundo que toma na cabeça do jeito que toma tentasse fazer justiça com as próprias mãos ou tentasse reaver em parte do que lhe é tirado, cara, isso aqui seria um caos. O brasileiro é muito correto e ordeiro em sua espantosa e grandiosa maioria. Mas é óbvio que ainda assim tem pessoas em número relevante que caem fora dessa ordem, caem fora desse trilho. E é isso que acontece, em certa medida, com a arbitragem. Quando não existia VAR, por que os caras se jogavam na área ou tentavam fazer não sei o quê? Embora ainda se joguem, ainda aconteça em alguma medida, né? Porque, cara, eles tomavam um monte eles trabalhavam, se dedicavam, iam lá, faziam tudo certo. Chegavam num jogo, eles perdiam uma classificação por um erro assombroso de arbitragem. E vamos lembrar, nem sempre é só erro, tá? Na história da arbitragem, com certeza, né? Teve lá o escândalo da máfia dos apitos, não sei o quê. Teve vezes que nem era só erro, que tinha roubo mesmo, literalmente escancarado, comprovado, né? Então o cara vai assim, não, só um pouquinho, cara. Aquela vez lá me roubaram, me tiraram 2 pontos por conta de um erro bizarro. Eu tô com saldo. É isso que acontece o tempo inteiro. Tu vê que a arbitragem ela é despreparada, ela é fraca e ela vai te beneficiar ou te prejudicar ao sabor do vento e tu tenta puxar o vento pro teu lado. É simples, cara. E aí eu vejo os comentaristas dizendo assim, ai, e até gremistas, tá? Até gremistas. Ah, mas é impressionante, né? Como os dirigentes, eles só falam de arbitragem quando prejudica. Quando beneficia, ninguém fala, né? Quando beneficia, ninguém fala. Nossa, gênio! Nossa, eu vou fazer um busto desses comentaristas. Bem que ia faltar bronze no mercado. Cara, é sério que quando beneficia eles não falam? Eu vou te dizer então, esse pênalti marcado para o Grêmio, concorde você ou não que ele deveria ter sido marcado ou não, só foi marcado porque houve uma mínima grita do Grêmio em relação aos escândalos anteriores em que o clube foi prejudicado. E não é só o Filipão e o Guerra irem até a CBF, não é só o Lucas Von aqui e 200 outros youtubers e twitteiros e etc. gritarem. Isso aí foi o Benjamin Beck, lá, o Benja, fazer vídeo dizendo, nossa, mas o Grêmio está sendo muito prejudicado. O Rica Perrone, o não sei mais quem, não sei se o André Rizek, não sei o que ele falou, mas assim, a imprensa do centro do país, de forma geral, começou a dizer assim, gente, o que está acontecendo com o Grêmio? Tá todo mundo metendo a mão no Grêmio. Isso pesou. Isso repercutiu, reverberou. Eu tenho certeza absoluta, gente, por mais que eu ache a arbitragem brasileira patética, fraca e, portanto, imprevisível, né? Pode marcar uns absurdos, não marcar tantos outros. Cara, num contexto de normalidade, em que não teve nenhum erro nos jogos do Grêmio esse ano, e a gente chega para aquele Grêmio Bahia na Arena, não é pênalti, ponto. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Eu não estou dizendo que alguém falou no Bruno Arleu, né, o árbitro de ontem, ontem. Ah, olha só, ó, te liga aí, não vai prejudicar o Grêmio de novo. Eu não estou dizendo que alguém na CBF cantou uma pedrinha para ele, ó, cuidado com o Grêmio, a coisa já tá feia ali. Não estou dizendo isso. Provavelmente até não. A CBF tá em colapso, tá, né, outra várzea essa CBF, enquanto estavam marcando o pênalti pro Grêmio, estavam elegendo o presidente da CBF, né, então o caos é desse tamanho. Mas eu estou dizendo que o próprio árbitro, ele é uma pessoa que tem Instagram, que tem vida, que tem filhos, que tem Twitter, que sei lá, ele tem televisão.
Ele tava vendo, ele tava aqui, ó, o Grêmio, porra, prejudicaram o Grêmio de novo. Se o Grêmio fosse o Joãozinho do passo certo que alguns pedem, se a direção não reclamasse contra, ou ficasse dizendo, não, ó, nós queremos dizer que foi um absurdo, hein, nos beneficiaram nesse jogo. Só que o que ia acontecer? O Grêmio não ia ter um placar de 9-1, 9 erros contra e 1 a favor. O Grêmio ia ter 18 contras e nenhum a favor. Porque daí ia ser muito mais cômodo para o árbitro, na dúvida, marcar contra o Grêmio. Ah não, o Grêmio ali, relaxa, o Grêmio é de boa, vamos, na dúvida marca contra o Grêmio. Os caras são de boa, eles reconhecem que a arbitragem errou para eles são tranquilos, eles não vão na CBF, os influenciadores do clube todos também são compreensivos, são tudo budistas, são tudo monge budista, relaxa, tá ali. No Grêmio a gente pode cagar na cabeça que não dá nada. Não, já o Inter, cara, o Inter, cuidado, hein, na dúvida dá pênalti pra eles. Dá pênalti pra eles porque eles reclamam até quando são beneficiados, né, expulsaram o jogador do Cruzeiro lá contra eles foram lá reclamar na CBF. Então assim, o Inter eles gritam quando são beneficiados ou quando o lance é justo. Quando o lance é justo, eles também gritam, porque eles queriam benefício. Então, na dúvida, cara, marca pênalti pro Inter. Ah, o Inter é o time que mais tem pênaltis marcados no ano, né? Pode ser só uma coincidência, pode. Então os caras não entendem como é que a vida funciona, velho. O brasileiro não faz jeitinho e gambiarra e falcatrua e não sei o quê, porque o DNA é prejudicado, é podre, é ruim. Tem um histórico por isso. Eu não tô aqui também dizendo que é certo roubar, desviar uma luz, não tô dizendo. Tô dizendo por que eu acho que isso acontece. Tô dizendo que eu compreendo, não significa que eu concorde. E o mesmo eu digo para a arbitragem. E aí na arbitragem eu vou avançar uma casinha, porque eu compreendo e concordo. Eu acharia patético se a minha diretoria falasse: ah, gente, nós convocamos aqui a imprensa, tá eu aqui o presidente do Grêmio, meus vices, tá ali o consulado de não sei o quê, e mais a Miss Universo Gaúcha Gremista, nós queremos dizer que o pênalti contra o Bahia não foi. Nós estamos aqui entristecidos com esse episódio e lamentamos muito que o Grêmio tenha sido beneficiado nesse caso. É triste mesmo. E olha, Bright White, tu até encosta no goleiro ali, né? Até tem um contato, mas Bright, tu se jogou e nós vamos tomar medidas internas aqui para punir o nosso centroavante. Vocês trabalham com futebol, gente. Vocês trabalham com que esporte? Com que vocês trabalham? Vocês realmente querem? Ou vocês estão falando, ou vocês, como diz lá o Choque de Cultura, tu tá escutando o que tu tá falando? Não faz o menor sentido. Como é que o cara vai reclamar ou pontuar que foi beneficiado? É óbvio que todo clube só reclama quando é prejudicado. É óbvio. É porque tu tá vendo que rola injustiça a torto e direito. E quem não se posicionar vai ficar fragilizado. O Grêmio agora tá sofrendo 9-1 em erros de arbitragem importantes nos jogos recentes. Se o Grêmio não tivesse se posicionado minimamente, repito, estaria 12-0, 18-0, 15-0. Esse 1 eu tenho certeza que foi fruto de uma mínima repercussão aí que gerou os últimos escândalos. Então os caras, eu não consigo ouvir, eu não sei em que mundo eles vivem, cara. Porque não se trata de, é óbvio que se tu perguntar para um dirigente de qualquer clube, olha só, tu queria que a partir de agora não existisse mais nenhum erro de arbitragem, é óbvio que todos vão dizer que sim e vão assinar essa promessa, esse mundo utópico. Mas o mundo não é assim, cara, e existe erro, rodada sim, rodada também. E nesse bang bang não tem mocinho. É óbvio que tu... Tá, já entendi. Vai ter erro bizarro o tempo inteiro. O mínimo que eu posso esperar é que seja equilibrado. Se for muito mais contra mim, aí o bicho vai pegar. E se for muito mais a favor, eu também não vou fazer um escândalo, porque eu sei que na outra esquina pode me aguardar algo pior ainda. Então é óbvio que é natural que o clube tente botar um holofote nos prejuízos.
até para tentar, de certa forma, coibir novos prejuízos. Sim, é o famoso condicionar a arbitragem. Mas no caso, tu está condicionando para algo que repara algum dano que tu já sofreu. Né? É que nem o próprio jogador é instintivo, gente. O próprio jogador instintivamente faz isso em campo. Às vezes ele reclama de um pênalti, de um lance bizarro. Hoje em dia com o VAR pode ter mudado um pouco essa dinâmica, porque de fato pode haver uma correção. Mas antigamente, cara, até pouco tempo atrás, os caras cercavam o árbitro e reclamavam com muito pouca esperança de que ele fosse voltar atrás. Não acontecia, eram raros os casos de que o árbitro voltava atrás. Mas eles plantavam ali eles cravavam ali uma bandeira. Tá, beleza. Aqui foi no mínimo polêmico, tu já decidiu para eles. Aí eles cercam o árbitro, botam pressão e aí esperam o quê? Que no próximo lance polêmico o árbitro já tem essa carga, né, guardada ali, tá, né? E aí na dúvida de repente marque pro outro lado. Na dúvida, não estou dizendo, eu roubei deliberadamente para esse, agora vou roubar deliberadamente para esse. Não, é até inconsciente. Dúvida para cá, dúvida para lá. Agora, se o cara marca, o time que recebeu aplaude, o time que sofreu baixa a cabeça e diz, acho que não foi, mas azar, tô com preguiça de falar. No próximo lance o árbitro tá leve para fazer de novo o que ele bem entender. E eu tô falando aqui de um beabá tão básico, velho, que chega a ser irritante, porque eu tô falando com cronistas esportivos, jornalistas experientes e até mesmo com gremistas que estão envergonhados com a vitória. Faça-me o favor, né? Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.